Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é terça-feira, 21 de janeiro de 2025 e hoje a gente fala, claro, sobre a posse de Donald Trump e do impacto das medidas anunciadas ou as que ainda estão para ser anunciadas na nossa estratégia de investimentos. A nossa conversa hoje é com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, e com o Luciano Costa, o nosso economista-chefe. Começando com o Luciano, quais são, Luciano, os destaques dessa semana no cenário macroeconômico? Bem, a semana começou já com a posse do novo presidente, né, Donald Trump dos Estados Unidos ontem. Apesar da expectativa de medidas, né, serem anunciadas, houve uma certa frustração porque não teve nenhuma medida por enquanto do ponto de vista de tarifas mais contundente. O presidente, né, Trump, ele indicou que a partir de fevereiro provavelmente tem medidas para alguns parceiros comerciais, mas por enquanto ele não anunciou nada mais claro. Ao longo da semana a gente vai ter como um dado importante a divulgação do IPCA 15 na sexta-feira. A nossa expectativa é uma deflação de menos 0,08, o mercado tem uma deflação de menos 0,03. A razão dessa deflação da inflação é o desconto do preço de energia devido ao bônus de Itaipu. O preço da energia agora em janeiro vai cair 16% em média nas contas. Isso vai fazer com que o IPCA fique levemente negativo, mas esse efeito vai se reverter em fevereiro com a volta, né, do desconto, né, a ausência do desconto e o aumento proporcional aí de 16% das tarifas. Ou seja, a gente vai ter só uma oscilação mensal no dado do IPCA, e o IPCA vai ficar um pouco mais baixo esse mês, mas que volta um mês que vem, um mês de fevereiro. Além disso, acho que vale a pena citar que a última semana ela também trouxe dados de inflação nos Estados Unidos bastante favoráveis. Os dados foram abaixo do esperado, principalmente o núcleo de inflação pela parte de serviços e também de bens. Isso aumentou a probabilidade de corte do Fed novamente para 2 cortes ao longo do ano. O mercado tinha colocado só um corte, né, devido aos dados de emprego mais fortes, e agora, com o dado de inflação um pouco mais fraco, o mercado voltou a apostar na chance maior de 2 cortes ao longo do ano. Além disso, também saiu os dados de China. Os dados de China vieram mais fortes que o esperado, os dados do quarto trimestre. O crescimento anual ficou em 5,4%, confirmou a meta do governo do ano de 5%. Esse crescimento foi liderado muito pela indústria, pela exportação, mas a demanda doméstica segue muito fraca. Então, a expectativa é que a China, nas próximas semanas, ao ter o anúncio das medidas de tarifas pelo governo americano, eles respondam, né, do ponto de vista de medidas de estímulo. A gente continua esperando um crescimento de 4,5% para o crescimento da China agora em 2025. Agora a minha pergunta é para o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe. Matias, como esses acontecimentos que o Luciano acabou de mencionar, eles influenciam a nossa estratégia de investimentos? No âmbito global, a gente está tendo uma confirmação do cenário base da Monte Bravo. O Trump parece ter uma abordagem pragmática com relação à tarifa, tem falado muita coisa, mas de impacto concreto, por enquanto, não temos nada. Isso cria um ambiente em que a gente pode imaginar que a Treasury de 10 anos que está rodando na casa de 4,60 tem um espaço para recuar para o intervalo entre 4,25 e 4,50. Provavelmente o dólar enfraquece um pouquinho, né? O dólar bateu 110,20 na semana passada, já voltou para a faixa de 108,5 e ele poderia voltar aí mais 2 ou 3% também. Então você tem uma configuração que parece caminhar para uma acomodação, né? Ainda que o dólar é muito forte, a Treasury ainda valorizada, a gente parece caminhar num quadro global. E do ponto de vista de investimento global, você tem uma configuração que é muito favorável para as ações nos Estados Unidos, né? Você tem o Trump reduzindo imposto, desregulamentando a economia, protegendo a indústria. Então você tem uma configuração que, em termos de mercado acionário, além da revolução da inteligência artificial, sustenta a ideia de que a Bolsa Americana possa continuar um processo de alta ao longo de 2025. No que tange às taxas de juros, como a nossa visão é de que a inflação vai seguir em queda, especialmente nos primeiros meses do ano, permitindo ao Fed continuar cortando juros
mais do que o mercado tem precificado, a gente também vê as aplicações de juros como uma alternativa muito boa. Então, o tradicional combo, compra ações, 60% da carteira, compra bonds, 40% da carteira, é uma estratégia que é bem atraente. E o Brasil, como é que fica nessa história? Quando você vem para o Brasil, a gente continua num cenário em que existe uma dúvida qual vai ser a conduta fiscal do governo, né? Esse ano de 2024 foi um ano de muitos passos em falsos em termos de política fiscal. A gente teve a mudança da meta fiscal em abril, que desconstruiu a credibilidade do arcabouço. O arcabouço tinha sido aprovado em agosto de 2023 e em abril de 2024 o governo mudou as metas e realmente incinerou a credibilidade do fiscal do governo. A expectativa era que o pacote fiscal do final do ano recuperasse uma parte dessa credibilidade, e aí a gente teve outro balde de água fria, né? O governo não fez um pacote grande, deixou para a última hora, algumas medidas nem tão desenhadas ainda, e o pior de tudo é que veio junto uma medida claramente de caráter eleitoral, visando cativar a classe média com a isenção dos impostos para quem ganha até R$5.000. Então, a gente está num ambiente em que não está claro se o governo vai fazer o ajuste que os fundamentos exigem, né? Um governo que começou gastando muito, ampliou muito o déficit. O primeiro arcabouço tinha a meta de chegar com uma dívida PIB de 76,54%. A gente vai terminar já em 77,20% e vai caminhar para 87% em 2026, né? Então, são 10 pontos a mais em percentual do PIB do que o projeto inicial do arcabouço. Isso mostra que realmente o governo perdeu o controle sobre o fiscal, o risco subiu, o dólar subiu, a economia desequilibrou e o governo parece não entender a gravidade da situação, né? Então, por isso que a gente tem um cenário que é um cenário com 50% de chances para um quadro pessimista, em que o governo continua no caminho errado, né? E aí vai se aproximar de um quadro similar a da Dilma, ou alternativa, o governo perceber que esse caminho não vai dar em boa coisa, seja para o partido incumbente, seja para o Brasil, e faz algum tipo de recuperação em termos de credibilidade fiscal, anuncia medidas estruturais de redução do gasto, que está completamente fora de controle, né? De qualquer forma, a estratégia de investimentos domésticos, dado o nível elevado de risco, ela enseja a ideia de que você tem que ampliar a exposição em ativos indexados ao CDI e aumentar a exposição a investimentos em dólar, né? Por isso que a gente enfatizou o bom momento de investir no exterior. A recomendação é de uma conduta cautelosa, né? Não quer dizer zerar as aplicações em risco, né? A gente continua recomendando uma exposição em renda variável. A nossa carteira de ações Monte Bravo tem gerado um alfa relevante contra o Ibovespa, mas a sugestão é fazer uma exposição de 5%, 8%, 10% em renda variável comprando proteção, porque daí você pluga no upside, mas não tem o downside integral, né? Então a gente espera que ao longo das próximas semanas a gente consiga ter um quadro com um pouco mais de definição em termos da conduta fiscal, torcendo para o governo recuperar o juízo e fazer o ajuste fiscal que é necessário. Nem é tão difícil, nem é tão custoso politicamente, requer só um pouco de liderança para trazer o cenário para o cenário base, em que o câmbio estabiliza em torno de 6 e você tem a maior parte dos ativos rodando em torno do CDI, um pouco acima do CDI. Muito obrigada, Matias e Luciano. A gente vai ficando por aqui com mais um Monte Bravo Cast. Você pode conferir as nossas análises na íntegra em montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Uma boa semana e bons investimentos!